Em uma curta passagem que tive na Nigéria, ouvi falar na famosa Igreja Sinagoga das Nações do profeta TB Joshua. Eu fiz uma visita nesse templo que fica na cidade de Lagos. Eu não a conheço por não assistir à mídia podre, mas fiquei sabendo de sua fama na Nigéria. Ele é um pastor milionário, não é pobre igual muitos pensam. Ele enriqueceu com o dinheiro das pessoas pobres da Nigéria. Ao entrar naquele gigantesco templo, multidões de pessoas estavam naquele local. Eu senti uma grande carga negativa, uma energia muito pesada para uma igreja séria. Fiquei olhando para esse profeta. Logo a minha visão se abriu. De trás do altar, vi um trono negro e o nome de Lúcifer, e um demônio terrível que realizava muitas curas. Esse homem estava trabalhando com libertação. O que eu vi naquele lugar não foi libertação, foram manifestações demoníacas, e grandes possessões aconteciam nesse lugar. Esse pastor chamava os demônios para morar nos corpos dessas pessoas. Legiões de demônios dos ares entravam pelo teto daquele templo se camuflando dentro dos corpos das pessoas. Os demônios ficavam em silêncio, escondidos ocultamente dentro de cada pessoa sem se manifestarem, passando uma aparência falsa de libertação. Eles se manifestavam e depois fingiam que tinham saído, ficando muito quietos. Quando as reuniões terminavam, as pessoas saíam daquele lugar cheias de demônios. Em uma igreja séria, os demônios não podem se esconder, são obrigados a se manifestarem por causa da presença do Espírito Santo. No meu ministério eles tentavam se ocultar, mas o fogo do Espírito Santo queimava eles. Não podiam resistir às chamas e fogo da destruição. Igrejas que não agradam a Deus, não têm a presença do Espírito Santo. Nessas os demônios são resistentes e não se manifestam. Se houver qualquer manifestação de demônios, é somente para enganação dentro da igreja. O Espírito Santo me revelou que esse falso pastor é como um tipo de Messias africano, que tem obra de caridade para ajudar as crianças e pessoas pobres, mas a realidade é uma forma de ganhar almas para Satanás. Muitos me falaram que ele operava milagres em nome de Jesus. Eu disse, mesmo que fale em nome de Jesus, não significa que é o Espírito Santo. Em Mateus 7, 22 a 23 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo não atende àqueles que não têm a credencial de Jesus. Os demônios operam mesmo falando no nome de Jesus. A minha visão foi além nos 12 reservatórios de água benta que tinham nessa igreja, chamado de águas da purificação de pecados, onde as pessoas entravam com TB Joshua para tomarem banho. O Espírito me revelou que ele é um fornicador. Esse homem seduzia as mulheres da sua igreja se prostituindo com elas para que elas ficassem férteis e curadas do útero. O que eu vi foi o demônio do curandeirismo e falsas libertações. Ele não libertava, aprisionava mais as pessoas nas mãos de Satanás. Ninguém de outros ministérios tinha oportunidades naquele local, a não ser os seus obreiros, todos que têm a autoridade de Jesus. Eu vejo um anel espiritual na sua mão direita. Naquele falso profeta, não havia o anel da autoridade de Deus no seu dedo. Todos os servos de Deus que vivem a verdade, eu vejo o anel da autoridade de Deus em seu dedo. Aqueles que não têm o anel, expulsam demônios e curam, não vêm da parte de Deus. Vi muitas pessoas sem o anel, operando muitas maravilhas. Não havia o fogo do Espírito Santo em suas vidas, mas um demônio do lado delas realizando as curas. O que me surpreendeu é que o dedo de TB Joshua não estava como as mãos de outros falsos profetas que não tinham nenhum anel. Ele foi o primeiro falso profeta que vi com um anel de cor negro na sua mão esquerda. Esse anel era espiritual, igual ao anel de ouro da parte de Deus. Não se vê com os olhos carnais, somente aqueles que Jesus permite. Vi muitas legiões voando no teto daquela sinagoga de Satanás. Eu saí daquele templo por não suportar a enganação. Essa não é a primeira e nem vai ser a última igreja que visitei onde os demônios operam sinais. Já tinha ido a uma igreja de uma bispa que não era liberta da vaidade e expulsava demônios. Eles apenas fingiam que iam embora, para o povo acreditar que aquela mulher tinha autoridade de Deus apesar de não deixar suas vaidades. As suas doutrinas liberais conseguiam credibilidade. Eu alerto a igreja, Jesus não dá autoridade para qualquer um. Ele delegou sua autoridade aos seus discípulos e hoje está nas mãos da verdadeira igreja. Jesus nunca daria autoridade para cristãos enganarem o povo com falsa doutrina. Jesus não pode dar dons para os falsos profetas. Se Jesus fizesse isso, estaria concordando com o engano. Jesus nunca faria aliança com a falsidade. Quando Deus criou o mundo,
Ele separou a luz do abismo das trevas, assim como os que estão na escuridão do inferno e não podem passar para a luz do paraíso. Em 2 Coríntios 6, 14 a 15 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Jesus é a luz, e não pode ter parte com os que servem às trevas.